Vamos lá, galera. Eu deixei aqui o mesmo título ainda, tá? Apesar do objetivo desse vídeo agora ser diferente. Mas vamos com calma. Então, a gente estava discutindo no vídeo anterior a multiplicidade de um grande sólido de Einstein. Só que agora eu vou ter um sistema com dois grandes sólidos de Einstein interagindo. Percebam que a gente está repetindo o que a gente fez, né, no início do capítulo do Schrödinger. Tinha um sistema, a gente aprendeu a trabalhar com aquele sistema. Daqui a pouco a gente tem um outro sistema, onde eu tenho esse corpo aqui interagindo com outro corpo idêntico e eu vou estudar o que acontece nessa troca de energia. A mesma coisa vai acontecer aqui. Antes de continuar, deixa logo o seu like, compartilha, comenta, para que eu saiba o que vocês querem, para que eu grave próximos vídeos focados nos desejos de vocês, ok? Vamos lá. Então, no vídeo anterior, todo o rolê, todo o trabalho foi para chegar nessa equação. A equação que calcula o quê? A multiplicidade de um grande sólido de Einstein. Pô, eu queria, pessoal, fazer alguns comentários sobre essa equação obtida no vídeo anterior antes de continuar. Eu sei que às vezes muita gente aqui cai num vídeo específico de interesse, mas talvez nesse caso aqui seja bom assistir o vídeo anterior para não ficar muito perdido, tá? Mas vamos lá. Eu tinha um sistema onde a quantidade de unidades de energia era um número grande, o número de osciladores também era um número grande, só que esse aqui sendo muito maior do que esse, tá? Pô, vamos tentar analisar esse resultado aqui. Pessoal, a exponencial desse número que está aqui é Q sobre N. A exponencial é um número grande. E a gente discutiu em vídeos anteriores que se eu exponencio um número qualquer, aonde o expoente é um número grande, esse resultado aqui, o resultado da multiplicidade, então, vai ser um número muito grande. Se o expoente é grande, o resultado da conta daria um número muito grande. Então, esse número aqui é muito grande. O que mais, então? Queria que vocês percebessem que se esse número aqui é muito grande, se eu pegasse uma questão onde eu tenho um sistema qualquer e faça esse cálculo, e depois ele me diz, olha, o número de osciladores aumentou um pouquinho, ou o número de unidades de energia aumentou um pouquinho. Se eu fizesse esse cálculo novamente, eu teria um aumento gigantesco do resultado final da multiplicidade. Então, olha essa frase aqui, ó. Um pequeno aumento do número de osciladores ou na quantidade de unidades de energia aumentaria monstruosamente o resultado. Por quê? Porque tudo isso aqui está sendo elevado a um número que já é grande. Tudo bem? Legal? Observações importantes antes da gente continuar. Então a gente estudou um corpo com essas características. Agora eu tenho um sistema onde eu tenho um corpo com essas características interagindo com outro também com essas características. Então são dois grandes sólidos de Einstein interagindo. E o nosso objetivo é como seria então o formato do gráfico da multiplicidade desse sistema. Você já deve ter percebido que eu deu trabalho desenhar aquele gráfico ali, eu achei que ficou bonitinho. Então eu venho deixando-o há um tempão aí, tá certo? Um gráfico de um sistema bem menor que eu desenhei em vídeos anteriores. Eu queria discutir como seria então um gráfico dessa situação aqui. Vocês já poderiam, tá, pessoal, dar uma pausa no vídeo e pensar, pô, num sistema onde eu tenho dois corpos, dois grandes sólidos de Einstein, como é que seria o gráfico da multiplicidade disso, tá? Você
podia dar uma pausa, ficar olhando para aquele gráfico ali, pensar para ver se você acerta. Mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer coisas que a gente já fez em vídeos anteriores. Aqui é a multiplicidade de um dos corpos. Só que o sistema é formado por dois. Eu quero saber agora a multiplicidade do sistema. Então eu multiplicaria a multiplicidade do corpo A, peguei essa equação aqui, apliquei para A, botei aqui o QA, e peguei a mesma equação e apliquei para B, QB. Tá? Vamos considerar que os dois têm a mesma quantidade de osciladores, tá certo? O mesmo N, para ficar mais fácil. Beleza. Então, fazendo essa continha aqui, pessoal, esse E repete aqui, ó, o mesmo E. E esse N repete aqui o mesmo N. Então, percebam que eu tenho aqui E sobre N elevado a N vezes E sobre N elevado a N. Pô, repete a base, E sobre N. E somos expoentes. N mais N daria 2N. Legal? Aqui os números são diferentes, né? QA, QB, não dá para fazer isso. Vai ficar, então, QA elevado a N vezes QB elevado a N. A melhor organização que eu posso fazer é essa daqui, ó. QA vezes QB elevado a N. Eu apenas queria que todo mundo entendesse, é fácil entender isso, que se eu somo a quantidade de unidades de energia em A com a quantidade de unidade de energia em B, claro que tem que dar a quantidade total de energia do sistema. Foi simples, tá? Pessoas, com base em todas as condições que eu apresentei aqui para vocês, pô, a gente está trabalhando agora com números muito, aqui no caso, né, esse e esse, são números grandes, tá? Com números grandes, diferentemente do que a gente foi fazendo no início do capítulo. Tudo bem? Tudo bem. Então eu queria que vocês entendessem que esse pico aqui será muito acentuado, muito. Eu tenho uma quantidade muito grande de elementos na minha conta de multiplicidade, então o resultado ele vai dar muito grande. Ou seja, se isso aqui é o pico da multiplicidade, esse pico estaria bem elevado, tá? Pico muito acentuado. Aqui eu tenho a multiplicidade em função da quantidade de unidades de energia em A. Pensa um pouquinho, pessoal, com base em tudo que eu falei antes, se o número de osciladores em A e B são iguais, no final das contas, eu teria metade das unidades de energia em A e metade em B, ou seja, o pico daria exatamente em Q sobre 2. Mas repetindo, esse pico seria muito mais acentuado do que o que está desenhado aí, até porque o que estava desenhado aí era um sistema usado em vídeos anteriores com uma quantidade bem menor, né, de osciladores e bem menor de energia, tá? Já falei sobre isso, observação número 2, a altura desse pico seria um número muito grande, porque é esse resultado aqui. A gente estaria exponenciando-se um valor elevado a um número grande. Lembrando que também existe um vídeo aqui discutindo isso, número pequeno, número grande e um número muito grande, tá? Essa discussão é importante. Pô, dito tudo isso, se eu fosse pegar essa equação aqui e aplicar a essa condição, quantidade de energia em A, metade, Q sobre 2, vezes B, Q sobre 2, Q sobre 2 vezes Q sobre 2 daria Q sobre 2 ao quadrado. Então isso aqui ficaria Q sobre 2 ao quadrado elevado a N. Então você pode multiplicar os expoentes, daria essa equação ali, 2N. Não acabou ainda não, tá? Tem muita coisa ainda nesse momento da discussão. Vou dar uma organizada no quadro e já volto, beleza? Vamos lá, galera, continuando. Talvez esse seja o capítulo mais importante de todos desse estudo de termodinâmica e física estatística. Por isso eu vou ter o maior cuidado possível, a maior paciência possível
para listar ponto por ponto, não vou tentar fazer um vídeo rápido e talvez eu, inclusive, se vocês quiserem, eu faça um vídeo extra de uma discussão que não está clara no livro, se for útil para vocês, tá? Agora sim, colocando o título que tem no livro para esse momento, eu acabei traduzindo como agudeza. Se alguém achar uma tradução melhor, coloca aí nos comentários, mas eu traduzi como agudeza da função multiplicidade. A gente sabe que na função multiplicidade tem um pico, né? E a gente vai discutir aqui quão agudo é esse pico. Em vídeos anteriores já ficou claro, tá, que quanto maior o número de elementos no sistema, mais alto é esse pico e mais estreito isso fica. A gente conseguiu discutir isso teoricamente, mas esse momento é muito importante porque a gente vai fazer uma discussão matemática que leva a justificativa do porquê a termodinâmica existe, do porquê a termodinâmica pensa da forma como ela pensa. E supondo que isso não seja muito óbvio para todo mundo no final, eu me proponho a gravar um vídeo extra, se vocês quiserem. Mas vamos lá, vamos com calma. Vamos primeiro retomar tudo que a gente fez até agora, tá? Nós estamos estudando um sistema com dois grandes sólidos de Einstein interagindo. A quantidade de unidades de energia é um número grande. O número de osciladores que compõem esses dois corpos é um número grande, só que esse número é muito maior do que esse. Legal. Outro ponto muito importante da discussão anterior aqui do vídeo é que a gente considerou que o número de osciladores que compõem o corpo A é igual ao que compõe o corpo B. Isso aqui é meio que besteira, é meio óbvio, né? Se eu somo a quantidade de unidades de energia em A com as de B, tem que dar o total. Legal. Como essas quantidades são iguais, o macroestado mais provável é aquele que divide a energia meio a meio. Então, a quantidade de energia em A vai ser igual a de B, que vai ser metade. Metade para um lado, metade para o outro. Tudo bem? Eu demonstrei essa equação genérica. A multiplicidade do sistema é o produto da multiplicidade do corpo A pela do corpo B, e essa conta deu isso daqui. Aplicando esse resultado nisso daqui, a gente chegou nessa outra equação, multiplicidade máxima do sistema, tá? Aqui ficou Q sobre 2, Q sobre 2 e deu isso daqui. Tudo bem? Mas vamos lá. A gente quer discutir a agudeza da função. O quão aguda ela é tem a ver com essa largura aqui. Pessoas, a gente sabe que o macroestado, o pico, é o macroestado mais provável. É a situação mais provável de encontrar o sistema depois de um tempo eles interagindo, tá? A gente sabe que esse pico corresponde a Q sobre 2. Mas existem ali nos arredores outros macroestados que têm grande probabilidade também da gente encontrá-los após um certo tempo. E percebam que a quantidade de macroestados com probabilidade razoável tem a ver com a largura daquele gráfico que vocês estão vendo ali. Então, eu vou estudar a largura. Professor, por que você não pega logo lá embaixo? Eu não pego logo lá embaixo, essa largura aqui, porque aqui, ó, eu tenho um macroestado cuja probabilidade é muito baixa. E aqui também. Aí alguém poderia falar assim, pô, então vamos pegar na metade da altura? Beleza, a gente poderia fazer isso, pegar metade da altura e estudar essa largura aqui. Porém, por definição, ao invés de pegar a altura, né? A altura é a multiplicidade máxima.
e divide por 2, por definição, a gente divide por E. Todo mundo já percebeu que o E nessa matéria é um número importante. Então, por definição, a gente pega o máximo dividido por E e estuda essa largura aqui, tá certo? Para a gente ter uma ideia da quantidade de macroestados com probabilidade razoável de encontrarmos o sistema após um certo tempo onde os corpos A e B estão interagindo. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só a ideia, pessoal. Eu tenho aqui o pico, que é Q sobre 2, então eu vou somar um valorzinho de X para cá, para fazer o estudo dessa largurazinha ali, tá certo? Então, o QA vai ser Q sobre 2, que corresponde ao pico, mais um deslocamentozinho lateral de X. Pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui, que eu fico com medo de alguém se perder numa coisa simples e acabar não entendendo uma coisa muito complicada. Vamos supor que a quantidade total de energia do sistema fosse 10. Com base na nossa discussão, o estado mais provável é onde metade da energia estaria em A e metade estaria em B. Tá certo? Então, na minha discussão aqui, eu estou pegando o valor de A e somando com alguma coisinha. Vamos supor que fosse 1. Eu daria 6. Se o total é 10 e eu somo A com 1, dá 6, percebam que automaticamente B é subtraído pelo mesmo valor. Ó, 5 mais 1, 6. 5 menos 1, 4. 6 mais 4, 10. Tem que garantir que o total permaneça igual. Ou seja, se eu escolhi um valor para A, tentando estudar aquela largura ali, que seria Q sobre 2 mais X, automaticamente o valor de B vira Q sobre 2 menos X. Mesma lógica que eu expliquei aqui em cima, ok? Vou apagar só para não ficar muito bagunçado o quadro, já está muito cheio de coisa. Então, vou pegar esses valores e vou jogar nessa equação aqui. Vamos lá. Multiplicidade do sistema, a equação é essa, né? E sobre N elevado a 2N, está aqui, vezes QA vezes QB elevado a N. QA, Q sobre 2 mais X, QB, Q sobre 2 menos X, tudo isso elevado a N. Pessoal, percebam que aqui eu tenho um produto notável, né? A mais B vezes A menos B. Vai dar o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. Acompanha comigo, ó. A ao quadrado, só que o A no caso é Q sobre 2, menos B ao quadrado, que no caso é X. Ok? Tudo bem? Bom, a gente discutiu isso várias vezes, né? Nesses últimos vídeos. Esse número é grande, esse número é grande. Pô, legal. Eu tenho aqui um valor grande elevado a um grande. Então esse resultado é muito grande. Bom, então não tenham dúvida, né? Isso pede um log. A gente já discutiu isso. Vou tirar o log dos dois lados. Ó, log da multiplicidade do sistema igual ao log do que estava aqui do outro lado. Bom, vamos lá. Já discutimos também bastante isso. Multiplicação num log vira soma. Então, log dessa primeira parte somado com o log dessa segunda parte. Tá aqui, ó. Legal? Então, vamos lá. Vou pegar só essa partezinha aqui e vou calcular agora, ok? Tá ali, ó. Pô, já expliquei isso antes. Esse expoente aqui num log eu posso descer multiplicando. Tá aqui ele. Tudo bem? Beleza. E aí, pessoal, eu vou fazer um jogo que eu já fiz num vídeo anterior. Para resolver isso daqui, eu vou forçar para uma situação onde eu posso usar a expansão de Taylor, que teria que ser o log de 1 mais um número muito pequeno. Tudo bem? Então eu vou forçar para que isso apareça ali. Minha grande ideia, ó, esse número aqui não é um número muito pequeno, né? Porque Q é um número grande e está elevado ao quadrado. Não é ele. O pequeno é esse cara aqui, ó. Isso aqui, ó. Até porque a gente sabe, por vídeos anteriores, que isso aqui é muito estreito. Então imagina quanto é o xzinho. É muito pequeno, né? Então tem que aparecer um aqui na frente.
que eu fiz? Vou botar Q sobre 2 ao quadrado em evidência. Já fiz algo parecido num vídeo anterior. Legal. Então, aqui no primeiro termo ficou 1. Professor, como é que você vai botar em evidência se aqui não tem Q sobre 2 ao quadrado? Então eu divido, ó. Divido por Q sobre 2 ao quadrado. Legal? Se é um log, tem uma multiplicação, vira uma soma. Então log de Q sobre 2 ao quadrado mais o log dessa galera toda aqui, ó. 1 menos, fração dividida por fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, esse 2 aparece lá em cima, tá aqui, ó, 2 vezes x, e o Q aparece lá embaixo. Toda essa galera, ó, elevada ao quadrado. Tudo bem? E agora sim, eu tenho um número que é pequeno, esse x já é pequeno, dividido por um número grande, ou seja, esse resultado é muito pequeno. Então cabe bem direitinho na expansão de Taylor, 1 mais um número pequeno. Esse log eu posso dizer que é aproximadamente o número pequeno. Então, isso aqui tudo, eu vou dizer que o resultado é esse número pequenininho aqui, ó. Então, lembra que eu vou repetir essa primeira parte, tá aqui ela, e essa aqui que eu usei a expansão de Taylor, eu botei o resultado de outra cor, ó. Menos, tinha um menos aqui, o valor do número pequeno, que é 2x sobre Q ao quadrado. Legal? Cheguei aqui em mais um resultado. De novo, eu vou ter que organizar o nosso quadro para poder prosseguir com essa discussão. Essa discussão é uma das mais importantes de todo o conteúdo. Tudo bem? Então, muita calma nessa hora. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, galera, etapa final, tá? Eu sei que não é simples, mas lembrando, isso aqui é muito importante. É um dos grandes momentos, se não for o grande momento de todos dessa disciplina. Bom, a gente tinha essa equação aqui. Eu trabalhei separadamente esse termo, obtendo esse resultado vermelhinho, tá? Só um detalhe, quando eu fizer a multiplicação aqui, ó, no caso do log, isso aqui pode virar um expoente. Aqui não tem log, então vai ficar n vezes isso daqui. Então, muita calma nessa hora. Como tem um log aqui desse lado, isso aqui é um log na base E, log neperiano é log na base E. Para fazer a solução final, vai ficar E elevado a essa galera aqui. Então, multiplicidade do sistema é elevado a essa coisa toda aqui. Pô, eu já expliquei que é elevado a um log na base E. Isso aqui tudo vai desaparecer, o resultado vai ser isso aqui, ó. Tá? Beleza. Mesma coisa aqui, onde tinha multiplicação, eu expliquei num vídeo anterior, quando eu fizer essa etapa aqui de exponencial, vai virar multiplicação. Então, é elevado a log de Q sobre 2 ao quadrado, esse n virou expoente, 2 vezes n, tá aqui 2n, isso aqui tudo também vai sumir, vai sobrar só isso daqui. E aqui tinha uma subtração, ó, multiplicação também. Uma multiplicação é uma soma, né? Uma soma com um número negativo. Então, surgiu a multiplicação, é elevado a isso daqui. N vezes essa galera aqui, ó, tá aqui o n, menos n, vezes 2x sobre Q ao quadrado. Legal. Então, vamos lá. Sobrou isso daqui. Sobrou isso daqui. E aqui eu não tenho o que fazer, né? Porque aqui não tinha log, eu tive que deixar. Queria que vocês percebessem que essa parte aqui
é uma equação que a gente já tinha deduzido, que é a equação da multiplicidade máxima. Está exatamente ali, ó. Então eu vou tirar isso daqui e vou escrever multiplicidade máxima. Isso aqui eu só repeti. Pessoal, desde sempre, quem já domina bem a matemática, o cálculo, ao olhar para essa geometria, já sabia que isso era uma gaussiana, né? Mas aqui agora eu tenho uma função que é uma gaussiana, provado agora matematicamente, não só geometricamente, não só pelo desenho. Então eu tenho aqui a multiplicidade do sistema na condição que eu impus, como função da multiplicidade máxima. Ok? Legal. O que eu queria, pessoal? Eu queria, desde sempre, que o resultado da multiplicidade fosse a máxima dividido por E. Então, onde tem isso daqui, eu vou substituir, ó, a máxima por E, igual a máxima vezes esse termozinho meigo aqui. Legal? Pô, multiplicidade máxima de um lado, multiplicidade máxima do outro. Aqui ficou 1 sobre E, que é a mesma coisa de E elevado a menos 1, igual a E elevado a isso tudo. Pô, se eu tenho E dos dois lados, eu posso dizer que esse expoente aqui é igual a esse. Então, menos 1 é igual a isso aqui tudo. Legal? Beleza? Vamos lá. Resolvendo aqui, menos com menos vai dar mais. Passei o N dividindo, tá aqui. Então, ficou 1 sobre N igual a 2x sobre Q elevado ao quadrado. Vou tirar a raiz disso daqui. Então ficou aqui, ó, 2x sobre Q igual a 1 sobre raiz de N. Eu vou parar aqui, tá? Ah, professor, você não quer tirar o valor do x, não? Não, porque x é só um pedacinho à direita do meio. A largura toda é 2x, então vale a pena eu deixar desse jeito, 2x. Sobre Q, que é a largura total disso. Então, quando eu tenho essa largurazinha dividido pelo comprimento total, melhor dizendo, para não confundir largura com largura, essa largurazinha dividido pelo comprimento total, eu tenho uma largura relativa. Eu estou comparando a largura do pico com o comprimento total ali do gráfico no eixo X. Tudo bem? Esse resultado, a gente diz que esse resultado é o limite de validade da termodinâmica. Pessoal, eu me preocupo bastante se isso é uma coisa óbvia de todo mundo entender. Pô, caraca, isso aqui é o limite de validade da termodinâmica. Primeiro porque isso é uma coisa muito importante, tá? E eu fico pensando, pô, será que isso é óbvio para todo mundo? Repetindo, se vocês comentarem bastante aí, eu posso quebrar a cabeça e montar um vídeo exclusivo sobre essa discussão, tá? Nem tem no livro. O que tem no livro, no Schrodar, eu vou dizer agora para vocês. Olha o que ele diz. Pô, imagine, vocês sabem, né, que o número mágico aqui de N é 10 a 23, né? Que é o famoso número de Avogadro. Tudo bem? Para ficar mais bonitinho de fazer essa conta, vamos pensar em 10 a 20. Aquele resultado ali, então, pensando em 10 a 20, ficaria 1 sobre raiz quadrada de 10 a 20. Pô, é só dividir 20 por 2, deu 1 sobre 10 elevado a 10, ou seja, deu 10 elevado a menos 10. Percebam que esse sistema nem é um sistema tão grande assim, né? Porque 10 a 20, ou seja, quase 10 a 23, é um mol. Nem é um sistema tão grande assim. Só que essa largura relativa, para um sistema de aproximadamente 1 mol, ela já é muito pequena. Porque 10 a menos 10 é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para um sistema que nem é tão gigantesco, aproximadamente 1 mol,
essa largurazinha, ela já é ínfima, 0,00. Então, vocês imaginem sistemas realmente razoavelmente grandes. O livro, ele dá o seguinte exemplo. Se essa largura aqui, se aquele gráfico tivesse feito em escala e essa largura aqui tivesse 1 centímetro, nessa situação, tá? O comprimento aqui do valor de Q, desse valor no eixo X, seria de 100 mil quilômetros. Para ficar em escala, se a largurazinha do pico tivesse 1 centímetro, o comprimento do gráfico no eixo X teria que ter 100 mil quilômetros. Ou seja, o dobro aproximadamente da circunferência do planeta Terra. Traduzindo isso, pessoal, o que a gente quer que vocês entendam? Que do gráfico completo para um sistema grande, essa largura ela é irrisória. Irrisória. Beleza, e o que isso significa na prática? O que significa na prática é que se eu tenho dois grandes sólidos de Einstein, até está escrito errado Einstein aqui, mas tudo bem, em equilíbrio térmico, qualquer flutuação fora do pico é impossível de medir. É tão estreito, pessoal, que a gente não tem um instrumento que fosse capaz de fazer a medida. Repetindo, para vocês terem uma noção, se eu tivesse uma largura do pico aí de 1 centímetro, eu teria um comprimento total no eixo X de 100 mil quilômetros. Isso é para você ter uma noção como a largura ela tende a zero em comparação com o total. Lembra essa frase aqui, ó? Dois grandes sólidos de Einstein em equilíbrio térmico, flutuações longe do macro, do macroestado mais provável, são impossíveis de medir. Tão pequenas que são em comparação com o todo. Se a gente pensar em sistemas maiores ainda, porque eu disse aqui 10 a 20, ou seja, 10 a 20, aproximadamente 1 mol, é pouco ainda, né? Se a gente pensar em sistemas muito maiores, a gente acaba chegando à conclusão que essas flutuações nunca acontecem. E quando eu cravo a palavra nunca, a física se transforma em termodinâmica. Claro que termodinâmica e física estatística, elas têm um certo nível de intimidade, mas elas têm filosofias bem diferentes. Porque a física estatística, ela trabalha no espaço do muito provável, improvável e por aí vai. A termodinâmica, ela crava se acontece ou não acontece. Então, se eu tenho um sistema muito, muito, muito grande, essa largura é tão irrelevante em comparação com todas as outras possibilidades, que aí, usando um raciocínio termodinâmico, a gente simplesmente diz que não acontece. Ou seja, quando os dois sistemas atingissem o equilíbrio, obrigatoriamente eles estariam em determinada condição, onde aqui no nosso caso seria metade da energia em cada um dos corpos, metade em A e metade em B. Tudo bem? Então, quando a gente escapa do terreno do pouco provável ou muito provável e começa a fazer afirmações, o que era física estatística se transforma em termodinâmica.
De novo, isso aqui é muito importante, né? Um raciocínio muito, muito importante. E se vocês desejarem, a gente pode fazer um vídeo inteiro, tá? Única e exclusivamente discutindo essa ideia. Mas mesmo assim, pessoal, eu queria que vocês quebrassem a cabeça o máximo possível para entender isso aqui, para tentar entender. Pô, isso aqui é a largura do gráfico, né? Largura relativa. Se eu tivesse 10 a 20, ou seja, aproximadamente 1 mol, pô, essa largura é muito pequena em comparação com o total. Tenta entender isso daqui. Tenta entender qual é a condição que faz com que você saia do que a gente chama de física estatística e passe para o que a gente chama de termodinâmica. Tudo bem? Beleza? Sei lá, fazendo uma comparação aqui, né? Relatividade especial é a física das altas velocidades, né? Então, se você tem um corpo se movendo a 20% da velocidade da luz, a natureza age diferente para ele, né? Nessa condição, a física passa a ser outra. Não é a física do nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia acontece em baixíssimas velocidades. A gente vive numa física newtoniana. Então, se a gente pudesse ir aumentando a velocidade até atingir, por exemplo, 20% da velocidade da luz, as coisas começam a acontecer de forma diferente. Já não é mais física newtoniana, você escapa da física newtoniana e entra no terreno da relatividade. Ah, eu estou no terreno da relatividade, se eu for freando e diminuindo a velocidade, se eu tiver com velocidade muito baixa, sei lá, 100 km por hora, aí eu volto para o terreno da física newtoniana, tá? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Outro exemplo, a física quântica é a física do microscópico. E a física do nosso dia a dia, a física newtoniana, é a física do macroscópico. Todo mundo já deve ter visto aquele filme lá do Homem-Formiga, né? Vamos supor que o cara apertasse o botãozinho ali e ele, de repente, começasse a reduzir de tamanho até se tornar micro. A partir daquele momento, a natureza é diferente, porque ele entrou numa seara diferente, numa outra física. Ele sai da física newtoniana e passa a viver uma realidade quântica. As leis da natureza são diferentes. E quando ele apertasse o botãozinho para crescer novamente, ele voltaria para o ramo, para situações newtonianas. É isso que eu estou tentando dizer aqui, tá certo? Se você tem um N muito, muito, muito grande, você começa a sair da seara da física estatística e entra numa física, sem dúvida, mais simples, que seria a termodinâmica. Tudo bem? Legal? Pô, comenta aí, eu espero ter conseguido ajudar vocês com esse debate. Lembra de dar o like, compartilhar, comentar nesse vídeo, inclusive, mais do que nunca, comentem, tá certo? Para eu entender, para eu saber se ficou claro ou se não ficou e se eu gravo um vídeo extra já fugindo um pouquinho do livro, tá certo? Beleza? Valeu, galera, até a próxima. See you later.